Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, atendendo a pedidos aí, o pessoal pediu pra mostrar como foi que eu fiz pra iluminar as minhas locomotivas, tá? Tô com a minha F1 aqui, a C44 tá lá embaixo, todas as outras estão lá embaixo, né? Mas antes de mostrar como eu fiz pra iluminar, que eu costumo falar, não adianta, não dá pra você ir pra frente sem saber de onde você veio, né? Deixa eu endireitar a câmera aqui. Então eu preciso que vocês entendam alguns conceitos básicos, tá? O barulho aqui é da impressora 3D. E para quem quiser também, a quem interessar, eu estou produzindo essas alavanquinhas de AMV, tá? A alavanca de desvio. Então, para quem quiser aí, ó, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pequenininha, bonitinha. Vamos lá. A primeira coisa, vocês precisam entender o conceito de... são os três conceitos: tensão, corrente e resistência, tá? Então eu vou desenhar um LED meio rústico aqui. Então, que seria o LED de 5mm, né? Mais ou menos, tá? Só faz de conta. Eu gosto de usar LED branco. O branco frio. Isso é um assunto meio polêmico, porque as pessoas, não, porque tem que ser original, porque original a luz é amarela. Eu falei, bom, no meu caso eu gosto da luz branca, eu gosto que as minhas locomotivas iluminem, acendem os faróis mesmos, tá? Então, o LED branco, eu vou chamar de V, não, vou chamar de U, tá? U. U é igual a tensão de trabalho. Eu sei que esse vídeo vai ficar grande, pesado, mas não, foi o que eu falei, não tem como, não tem, eu preciso que vocês entendam o conceito, tá? A tensão de trabalho dos LEDs brancos isso varia muito. O fabricante ele tem que enviar isso para o vendedor. Então, quando vocês forem comprar LED na Santa Efigênia, o vendedor tem que te falar, ó, a tensão de trabalho dele é X e a corrente X, tá? Mas nem a gente sabe que a pessoa compra LED, vai, né? Mas tem uma tabelinha, tá? Se vocês forem na internet e digitar lá tensão de trabalho dos LEDs, vocês vão ver as cores. Cada cor tem uma tensão de trabalho, tá? Do LED branco, a tensão varia entre 2,8 volts até 3,2 volts. Então, tem uma variação, tá? E a corrente, vou chamar de I, varia de 18 miliamperes até 25 miliamperes, tá? 18 miliamperes, mas Anderson, quanto é 18 miliamperes? Vamos transformar para ampere. Ampere vai ser 18 dividido por 1000. Que vai ser igual a 0,018 ampere, tá? Aqui nós temos ampere e miliampere, então nós temos que pegar bem as unidades de trabalho. Aqui a mesma coisa, 25 vai ser igual a 0,025 ampere, tá? Beleza. Então eu preciso que vocês entendam bem esse conceito. Bom, como aqui nós temos um range, então eu gosto de trabalhar com a média, tá? Então nem mais, nem muito menos. Por quê? Eu gosto que as minhas locomotivas, como eu falei, elas iluminem um caminho. A primeira coisa, vamos tirar aqui a média.
Então, como é que faz para tirar a média? Simples. Você soma os dois, 2.8 mais 3.2, soma. Depois, como são dois valores, divide por dois valores. Ela vai dar 3. Vamos conferir. 2,8. 3.2 mais 2 divide 3, beleza. Então 3 volts a média aqui do LED. A corrente é entre 18 e 25. Soma, divide por 2. Olha lá, vai dar 21. A média vai ser igual a 21,5. Vamos adotar 20, porque também correntes muito... o problema de LED é que corrente alta queima o LED, tá? Pois bem, como eu falei aqui, o LED tem tensão de trabalho. O LED, eu acho que é o único componente, ou um dos poucos, né, componentes que ele suporta, trabalha com uma tensão de... Ele consegue trabalhar com uma tensão de trabalho acima da qual ele foi fabricado, desde que a corrente seja controlada. Por quê, tá? Olha só. Nosso LED aqui, nós pegamos que o nosso LED, então vou chamar de V LED, é igual a 3 volts, tá? Então eu falei que o nosso LED vai trabalhar com 3 volts. E a corrente dele deu 21,5, mas eu vou trabalhar com 20. O I vai ser 20 miliamperes. Aí nós temos a nossa lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I. A tensão vai ser igual a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá? Não sei se está enquadrando aí. Beleza. Então o nosso U são os 3 volts do LED, que vai ser igual a resistência, nós não sabemos. A corrente vai ser 20 miliamperes, que é igual a... Vamos fazer aqui. Vai ser igual a R vezes 0,020. Vamos arrumar isso aqui para ficar melhor entendimento? Então, R vezes 0,020 vai ser igual a 3. Eu só troquei de lado, tá? Bom, como aqui nós temos uma multiplicação, eu preciso isolar um dos termos. Bom, vou isolar o R, né? Eu não sei o valor do R. Então, como aqui está sendo multiplicado, quando você passa para o outro lado do sinal de igual, se é mais, vira menos. Se é menos, vira mais. Se está dividindo, multiplica. Se multiplica, está dividindo. Então, aqui nós vamos passar o 0,20 dividindo. Então, vai ser 3 dividido por 0,020. Que vai me dar... Então 3 por 0,020 ampere, ó, vai me dar uma resistência igual a 150 ohms, tá? Essa conta aqui, esse passo aqui não é necessário, tá? Eu só tô mostrando para vocês, eu só tô fazendo esse passo para vocês para mostrar para vocês qual que é o problema de aplicar uma tensão muito alta no LED. Então olha só, então a resistência do nosso LED fictício é de 150 ohms, tá? Então essa resistência, a corrente de 20 miliamperes vai ser proporcional à tensão. Então, se eu aplicar uma tensão de 3 volts, com uma resistência de 150 ohms, eu vou ter 20 miliamperes. Só que se esse cara subir, se a tensão sobe, esse cara aqui também sobe. E esse cara subindo, queima o LED, tá? É isso, o que faz queimar o LED é justamente a corrente excessiva, tá? Por exemplo, vamos supor 6 dividido por 0,020
Não, tá errado. Minha resistência é 150, né? É 6 dividido por 150. Olha lá. Por exemplo, aqui com 3 volts. Se eu jogar uma tensão de 6 volts, vai me dar 40 mA, o dobro. Faz sentido, como eu dobrei a tensão, dobrou a corrente. E o LED aguenta no máximo 25, já queimou o LED. Entenderam? Só que aí o que acontece? Foi o que eu falei, o LED é um dos poucos componentes que ele aguenta trabalhar em outras tensões mais altas, desde que você controle a corrente. Então, agora esse ponto vai ser muito importante. Agora vocês precisam ver a forma de trabalho de vocês, tá? Por quê? Eu gosto de andar com as minhas máquinas devagar, tá? Eu gosto que elas andem devagar. Então vocês precisam pegar um multímetro, não tem jeito, vocês vão pegar um multímetro, né? Aqui, por exemplo, tem um multímetro aqui, põe na escala de tensão DC, põe em 20. Ó, qual a velocidade que você gosta de andar? Eu gosto de andar nessa velocidade aqui. Aí vocês vão na linha e medem a tensão, tá? No meu caso aqui, deu uma tensão, vou colocar aqui, tensão da linha. Deu 6 volts, tá? Com 6 volts as minhas máquinas andam legal. Então, ou seja, eu quero que os meus LEDs eles acendam com uma tensão de 6 volts, tá? Mas, Anderson, por que isso? Porque é simples. Por exemplo, falando dos controladores da Fratesc, chega a dar 16 volts. Então, o que eles fazem? Eles, para não correrem risco, eles calculam o LED para que o LED acenda com uma tensão de 16 volts. Então, quando você estiver com uma tensão de 12, por exemplo, o LED já não vai acender com um brilho tão intenso. Então, não vai queimar o LED. Agora, do jeito que eu gosto de fazer, como eu sempre ando com elas devagar, claro, sempre tem uma exceção, às vezes precisa dar um pouquinho mais de potência, às vezes a máquina está parada e tal. Então, eu fiz um cálculo de segurança, tá? Então, eu trabalho com 6 volts, mas aí eu estou chutando mais 40%, tá? Então vai ser igual 6 mais 6 vezes 0,4. Isso aqui é a mesma coisa que 40%, tá? Então, fazendo as contas, 6 mais 6, 0,4 vezes mais. Olha lá, vai me dar uma tensão de 8,4 volts. Só que 8,4 é um número quebrado, né? Então eu vou arredondar para 9 volts, tá? Então a minha tensão de trabalho eu vou considerar como sendo então 6 volts mais 40% igual a 9 volts. Então a minha tensão de trabalho vão ser 9 volts, tá? Que essa aqui seria minha tensão máxima. Então agora, como eu obtive minha tensão, agora sim que eu vou fazer o cálculo para o LED. Para vocês calcularem o resistor, aí nós temos que, vocês sabem que, né, como eu falei, né, tem que usar um resistor em série com LED, né? Então o resistor, ele, sei lá, tanto faz, não tem polaridade, ele vai ligado junto com o LED. Então qual que é a fórmula? O U da fonte menos o U, a tensão do LED, que vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá? A fonte, aqui eu vou considerar que é 9 volts. O meu LED, nós calculamos aqui em cima, 3 volts, que vai ser igual ao resistor, nós não sabemos, né? Que vai ser no R. A corrente que eu peguei uma corrente, deu uma corrente média de 20 miliamperes, tá?
Então vamos arrumar isso aqui. Então vai ser 9 menos 3, que vai ser igual a R, que multiplica 0,020 amperes. Então 9 menos 3, 6, né? 6, 7, 8, 9. Então aqui vão dar 6 volts, que vai ser igual a R vezes 0,020. Vamos arrumar isso aqui? R vezes 0,020 vai ser igual a 6. Como eu falei lá em cima, está multiplicando, passa dividindo. Vamos isolar o R, que vai ser igual a 6 dividido por 0,020. Vamos dar isso aqui. 6, 0,020. R vai ser igual a 300 ohms. A resistência. Então, no meu caso, a resistência vai ser de 300 ohms, tá? Então, quando eu tiver uma tensão de 9 volts, a corrente que vai passar por esse resistor aqui vai ser uma corrente de 20 miliamperes, tá? Por quê? Porque, lógico, a partir do suposto que o meu LED consuma 3, tá? Beleza. Mas, Anderson, tá errado isso daí. Como assim? Se eu pegar aqui, ó, se você falou pra mim que... Vamos pôr aqui. U é igual a R vezes I. Então eu vou ter 9, que vai ser igual a 300 vezes a corrente. Então se eu pegar, dividir 9 por 300... vai dar... O I vai ser igual a 30 miliamperes. Não vai dar 20. É isso mesmo, pegando gafanhoto. Mas tem um pequeno detalhe. Lembra aqui da fórmula? Vai ser os 9 menos os 3 volts do LED. Por isso que vai dar 20, tá? Mas não se preocupem, ainda tem um outro, agora tem um outro fator que eu vou chegar lá agora e vocês entenderão por quê. Porque olha só. Agora sim, vamos para o esquema elétrico, tá? Bom, aí no vídeo eu vou mostrar, eu mostrei já apareceu para vocês, né, a locomotiva, né, os componentes. Então aqui nós temos uma ponte de diodos. Deixa eu ligar a luz aqui. Então, esse aqui é uma ponte de diodos, tá? Então nós temos as entradas de tensão alternada, que seriam aqui nas laterais. Aqui vai sair, tem até um sinalzinho aqui, ó. Aqui por cima vai sair mais, aqui vai sair menos, tá? Isso é uma ponte. Isso é uma outra ponte, tá vendo? AC, mesma coisa, né? Seria o sinal do tiozinho. Entra aqui, né? Sai da positiva, sai da negativa. Aqui, outra ponte também, ó. A entrada aqui, tá vendo? Tem um tiozinho. Entra por aqui, tensão alternada. Aqui é a saída da tensão positiva, tá? Aquilo é o seguinte, então eu vou desenhar aqui um quadrado. Sendo a minha ponte, tá? Então, esse sinal de tio são as minhas entradas. É aqui que vai para a linha. Porque como nós mudamos a polaridade do controlador, então aqui ele vai conseguir receber a tensão invertida, tanto faz o sentido. E aqui nós vamos ter uma saída positiva e uma saída negativa. Eu ia desenhar aqui o porquê que ele faz isso, mas acho que não tem o detalhe, né? Vamos ser o mais objetivos possível. Tá? Aí saindo daqui, aí eu vou ter um capacitor,
tá? Esse aqui é um capacitor grande, lógico, não cabe numa locomotiva, mas só para exemplificar para vocês, tá? Ele sempre tem um lado negativo. Então o capacitor, vou desenhar aqui pequenininho. Vou colocar menos aqui, tá? Só para simbolizar que é o lado negativo dele. Ele vai, literalmente, o capacitor ele vai em paralelo com a saída da ponte. Aí vem o resistor, que nós calculamos. E aí sim o famigerado LED. Tá? Aquele resistor de 300 ohms, tá? Aí se vocês tiverem... Mas eu tenho mais LEDs, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o mesmo cálculo, se for... Bom, se for LED branco, vai usar o mesmo resistor. Agora, se for LED de outra cor, aí você precisa entrar na internet aí, vai te mostrar qual que é a tensão de trabalho do LED que você está usando, e você vai ligar em paralelo, tá? Independente da quantidade de LEDs. Agora vamos para os cálculos, tá? Vocês lembram que aqui quando eu fiz a conta com 9 volts me deu uma corrente de 30 mA, sendo que o meu máximo é 20 e não pode? O que acontece? O diodo, que é um semicondutor, o desenho dele é esse, aqui é mais, aqui é menos. Toda vez que uma tensão passa por ele desconta aproximadamente 0,7 volts. E nesse caso aqui em particular das pontes, nós temos um desconto de 0,7 multiplicado por 2 vezes, que vai dar... Olha lá, 1,4 volts. 1,4. Então, olha só. Quando vocês aplicarem na linha de vocês 9 volts, por exemplo, vai passar aqui pela ponte. Aqui vai sair 7,6 volts. Então, ou seja, você fez um cálculo para que quando chegasse 9 volts, eu no caso, né, 9 volts no LED, que ia circular uma corrente de 20 miliamperes, certo? Então, olha só. Então, o que vai acontecer aqui? Então, nós vamos ter 9 volts menos os 3 volts do LED menos um 1,4 volts, que vai ser igual a R vezes o I. Então, 9 menos 3, 6, 7, 8, 9, né? Vão dar 6. Menos 1,4. (4,6). Que vai ser igual ao resistor de 300 ohms, né? Nós calculamos lá, deu 300, vezes a corrente. É isso mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, 4,6 e dividir por 300, 1,5 a menos 2. 1,5. exp2 menos... Olha só, o meu I vai ser igual a 0,015 miliamperes. Entenderam agora? Então, como... bom, isso se vocês fizerem aqui do meu esquema, tá? Então, olha só. Então, mesmo quando eu jogar uma tensão de 9 volts lá,
mesmo assim, eu ainda não vou ter os 20 miliamperes que eu queria. Aqui ainda tem uma margem de segurança, tá? Aqui ainda eu tenho uma margem de segurança para se a tensão passar dos 9, né, 10, 11, 12, aí sim que vai, nesse ponto que vai começar a chegar a corrente máxima no LED. Entenderam? Eu não sei se eu expliquei direito, eu não sou muito bom em explicação, né? Mas eu queria mostrar para vocês o porquê que as minhas locomotivas, os faróis acendem forte justamente por conta desse esquema que eu fiz. E um outro detalhe muito importante é para quem tem controlador PWM, porque os controladores lineares, né, eles literalmente regulam a tensão, tá? Então a tensão varia de 0 até... Os controladores PWM, a tensão passa full. Então pode ser controlador PWM que dá 15 volts, 20 volts na saída com ele desativado. É óbvio, quando você põe uma carga, quando você pega alguma coisa na linha, é uma carga, como não tem corrente, né? Então a forma de potência é a tensão vezes a corrente. Então como não tem corrente, a tensão cai. E aí, se você faça um teste, pega um multímetro, coloque na sua linha sem locomotiva e meça uma tensão. Depois pela locomotiva para vocês verem como a tensão vai cair. Aí sim, quando vocês forem aumentando a potência do controlador, a tensão vai subindo, porque a corrente vai subindo, tá? Então, para quem tem controlador PWM, vocês irão perceber que os LEDs já irão acender logo de cara, diferente dos lineares. É justamente por causa desse detalhe aí, certo? Bom, terminada aqui a explicação, agora vamos para a cereja do bolo, tá? Como eu falei, né, mencionei anteriormente, nós temos aqui algumas pontes de diodo. Essa aqui é SMD, essas duas são PTH, né? Vamos abrir aqui a nossa... Todas as minhas máquinas são assim, tá? Todas, sem exceção. Bom, aqui eu vou explicar aqui passo a passo. Então aqui, ó, vamos pôr mais pra cá. Eu tenho a minha ponte de diodo, né? A minha ponte retificadora, onde eu tenho aqui a captação de energia. Então aqui é a entrada do sinal alternado, que seria equivalente aqui, ó, essas duas entradas AC, ou aqui, ó, ela tem o sinal do tiozinho. Vamos ver se vai ser. Vamos dar um flash aqui. Tá vendo, ó? Ela tem o sinal do tiozinho. É aqui que vai pra linha, tá? Então ela vai, independente da polaridade que tiver a linha, ela vai retificar. Só que, infelizmente, nós vamos ter uma queda de tensão aqui de aproximadamente quase 2 volts. Infelizmente, tá? Então, por exemplo, como eu falei, eu gosto de andar com 6 volts aqui, né? Só fechar aqui, peraí. Esse barulho é da minha impressora 3D. Então, quando tiver 6 volts, quando eu alimentar minha máquina com 6 volts, então eu vou ter 6. Aproximadamente 0.7, que é a queda de tensão, só que são duas vezes isso. Olha, ó, 1.4 menos. Olha só. Enquanto que no motor vai estar chegando 6 volts, para os LEDs vão estar chegando 4.6. Entenderam? Então eu tenho essa margem de segurança. Por exemplo, eu coloquei uma margem de 9, eu coloquei uma tensão máxima de 9 volts. Então, quando tiver 9 volts na minha linha, vai chegar a 9 volts para o motor. Mas,
para os LEDs, vai descontar 1.4. Olha lá, nos LEDs vão chegar 7 volts e meio. Entenderam? Então essa é a minha margem de segurança. Para a corrente que foi determinada. Então eu posso até aplicar 12. Olha lá. Nos LEDs vão chegar uma tensão de 10.6. E como eu peguei uma corrente média, então a corrente vai estar dentro dos parâmetros que foram pré-estabelecidos. Então a corrente no LED não vai ser excedida, tá? Esse carinha aqui chama capacitor. É um capacitor de cerâmico, um capacitor de 100 nanofardos. Por quê? Porque o motor gera ruído. E esse ruído volta pro controlador e pode interferir nas outras máquinas, dar picos de, né? Às vezes você tá com o LED lá, o LED fica piscando. Então esse capacitor mata esses ruídos. Ele não é necessário, tá? Essa placa aqui foi eu que desenvolvi. Eu que fiz pra mim, tá? Bom, aqui tá o capacitor que eu falei, né? O capacitor para carregar a nossa tensão aí e quando houver falhas na linha, é o capacitor que mantém os LEDs acesos. Agora, eu não sei se vai ser possível ver os resistores. Como eu uso SMD, eles estão aqui, ó. Os dois resistores para os LEDs, tá? Agora, como eu fiz a iluminação? Foi com esse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui chama LED 3528, tá? Eu comprei no Mercado Livre. Literalmente é assim que se fala, LED 3528, tá? Eu também tenho fio de cobre, tá vendo? Eu usei fio de cobre aqui. Tá aqui meu fio de cobre. Mas Anderson, que espessura que é essa? Meu, eu não sei dizer. Eu fui na Santa Efigênia, que é uma loja que é uma rua aqui em São Paulo tradicional, que só vende pra quem tá de São Paulo, né? Vende componentes eletrônicos. Aí eu cheguei lá e fui ver os fios. Eu queria um fio que fosse rígido bastante para eu poder manusear, mas também que fosse o mais maleável possível. E escolhi esse cara aqui. Eu não sei te dizer qual que é o número dele, a espessura, não sei falar. Eu escolhi na mão, tá vendo? É um fiozinho de cobre, tá vendo? E aí que eu lanço o seguinte. Todos os LEDs aqui, ó, estão ligados à placa, né? Então, aqui na placa nós temos as saídas positiva e negativa. A saída positiva, elas estão sendo alimentadas pelo resistor aqui, ó. Minto, negativo. Mas aí depende, tá? O resistor não tem polaridade. Vocês também podem utilizar esse cara aqui, ó. Foi que eu desenhei, tá? Um resistor tradicional aí, o PTH. Eu só fiz a placa que pra mim eu acho mais fácil. Tá? Como tá aqui no desenho. Igualzinho aqui no desenho. Vocês podem pôr o resistor na parte de cima ou na parte de baixo, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, se vocês observarem, tá vendo? Eu coloquei fita isolante líquida. Então o que eu fiz? Eu peguei o LED, eu dei uma gota de Super Bonder, coloquei aqui no acrílico e deixei secar. Aí ele ficou preso aqui no acrílico. Depois eu vim com a fita isolante líquida e passei aqui em cima só para esconder, para não deixar vazar luz, tá? Isso com LED 3528. Agora aqui, ó, é um LED tradicional de 5mm, tá? Eu não vou soltar aqui o meu farolzinho porque ele tá preso aqui, senão vai dar ruim. Mas aí que eu fiz? Eu fui com o paquímetro e medi esse pininho dele aqui, que é onde o LED ele encosta. E aí eu achei uma chave de Phillips que tinha, não é essa aqui, mas que tinha o mesmo diâmetro, tá? Isso aqui é espaguete retrátil, termorretrátil. Então coloquei o espaguete retrátil, coloquei na chave, ó, tá vendo? Não é essa chave, é outra chave, não sei qual chave que eu usei agora. E vim com um soprador ou um isqueiro pro termorretrátil se amoldar. Como é o mesmo diâmetro lá do
do pininho aqui do acrílico. Então ficou certinho, então ele serve de encaixe e também não deixa a luz vazar para os lados. Então também esse é um dos motivos pelo qual ele ilumina tão bem. Então tá vendo, ó? Vou encaixar aqui de volta. Olha lá. Encaixou. Tá lá bonitinho. Tá vendo? Então tá preso ali, não deixa a luz vazar para os lados, tá? Então foi assim que eu iluminei a minha locomotiva. Nesse caso aqui, nos resistores, eu estou usando um resistor para... um resistor só alimenta 2 LEDs de uma vez só, tá? É isso aqui, ó. Então aqui eu tenho 2 saídas. Eu tenho 2 resistores, tá? Então eu vou fazer quadradinho. Então aqui eu tenho 2 LEDs, né? O 3528. Tá vendo? Então aqui é mais e menos, tá vendo? Um resistor limita os 2 LEDs. E outro resistor tá ligado no LED de 5.000, ó, 3528. É assim que está feita a minha parte elétrica aqui da... Na verdade, todas as minhas máquinas são assim, tá? Todas, sem exceção. Bom, é isso aí. Aqui, de novo, né? Vocês não precisam fazer placa circuito impresso. Dá um jeito de soldar aqui soldar aqui pode ser a minha G22, eu não sei, que é de 3 eixos. Tá usando um cara desse aqui. Então aqui no motor, tá vendo, ó? Você tem aqui as entradinhas. Foca. Vai focar, né? Oh, que saco. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? As 2 entradinhas alternadas. Então elas... aqui tem o... Vamos supor, ó. Então aqui está o polo do motor, né? É lógico que eu cortei as perninhas. Então aqui nós temos os 2 polos do motor. No meu caso, na minha G22, o motor está para cima, né? Então os contactos estão para cima. Deixa eu arrumar aqui. Então, tá vendo? Ó? Aqui vem os 2 polos do motor. E aqui a saída, né? Aí eu tive que usar um fiozinho, coloquei um capacitor aqui no final, tá vendo? Positivo. Positivo e negativo. Aí eu tive que ligar um fiozinho no capacitor, deu um jeito de prender o capacitor no teto, e sair para os LEDs com os resistores. Entendeu? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o fio de cobre ele tem um esmalte, então você tem que derreter o esmalte para poder fazer a solda, tá? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que assim que possível eu responderei para vocês o mais breve possível. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.